Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Saúde Pi. Sempre falo que é uma alegria ter vocês aqui com a gente, porque de fato é uma alegria ter essa audiência tão qualificada e que cada vez mais fica maior, mais importante, porque cada um de vocês são muito importantes aqui para o nosso canal e muitos temas que nós trazemos aqui, que vocês gostam, que vocês querem, que vocês pedem. Hoje não é diferente, hoje nós vamos passear aqui por uma série de temas ligados à neurologia. Nós trouxemos eu costumo chamá-lo de cientista, e vocês vão entender por quê. É o Dr. Marcelo Adriano, que é neurologista. Tudo bom, Dr. Marcelo? Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, e agradecer aos nossos parceiros, Vilar Hospital de Olhos e Centro Médico Unitar, que estão com a gente e que ajudam o Pod de Saúde Pi a acontecer e ter tantos episódios importantes para você aqui no nosso canal. Aproveita e compartilha esse vídeo, convida novos amigos para se inscreverem no nosso canal e também, claro, você vai curtindo sempre, porque vai ajudando o canal a ganhar mais vida. E isso é muito importante quando a gente fala sobre saúde, né? Saúde e vida são muito importantes. Eu vou até colocar o óculos para ler um pouco sobre o Dr. Marcelo Adriano. Ele é médico neurologista pela UFC, é mestre em Ciências e Saúde pela Universidade Federal do Piauí, é doutor em Virologia pelo Instituto Evandro Chagas, é consultor do Ministério da Saúde na área de arboviroses. Eu estou resumindo o currículo dele porque é muita coisa. E a gente vai tratar sobre demências, o Alzheimer e outras demências, sobre o mal de Parkinson, sobre tremores, não sobre temores, mas sobre temores de ter tremores também, claro, e sobre as arboviroses, já que ele é uma sumidade nesse assunto, inclusive fez parte do grupo que fez a primeira detecção da febre do Nilo Ocidental no Brasil. Primeiro caso, na verdade, da América Latina, que aconteceu aqui no Piauí no ano de 2014. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre essa história, Dr. Marcelo Adriano. Eu queria começar falando sobre, acho que temas que dentro da neurologia clínica são muito buscados, Sim, muito procurados e que também trazem um temor muito grande, que são, por exemplo, as demências, entre elas o Alzheimer, é isso? Isso. A demência de Alzheimer é a demência mais frequente, né, mais prevalente e que acompanha muito a longevidade. Né? Para você ter ideia, aos 65 anos a prevalência da demência de Alzheimer é de 1%. Mas a cada 5 anos, a partir dos 65 anos, a prevalência ela dobra, de forma que acima dos 90 anos, praticamente 40% dos indivíduos têm demência de Alzheimer. A demência de Alzheimer, ela tem já estudos que indicam o porquê do surgimento da doença, pelo envelhecimento dos neurônios, ou existe algum outro fator associado? A raiz da doença é o acúmulo de substâncias, vamos dizer assim, tóxicas ou que degeneram os neurônios, né? Que são as substâncias beta-amiloides e os emaranhados neurofibrilares. São substâncias que vão prejudicando as conexões sinápticas entre os diversos neurônios, inicialmente nas áreas relacionadas à memória, mas posteriormente passando para outras áreas também e provocando todos os déficits que daí são instalados. Mas o porquê que isso surge ainda é uma incógnita. Existem fatores genéticos, ambientais e vários outros que são analisados, mas que praticamente nenhum deles isoladamente é capaz de desencadear a doença. Então, geralmente é um componente multifatorial. E que só vai ter quem vai envelhecer. Exatamente. Quando as famílias dizem assim, eu estou preocupado, um jovem, por exemplo, estou esquecido, e na minha família tem muitos casos de Alzheimer. Eu pergunto, aí quantos anos eles têm? O pessoal da sua família morre com que idade? 90, 98 e tal. Então, fique tranquilo, porque na verdade o Alzheimer acompanha a longevidade. A doença de Alzheimer que tem caráter familiar, existe Alzheimer familiar genético, ela tem um início muito precoce, 30, 40 anos de idade, e ela tem uma herança que a gente chama autossômica dominante, ou seja, a maior parte dos indivíduos da família desenvolve. Então é muito nítido quando a doença de Alzheimer é familiar. Esses casos esporádicos que você se preocupa, porque tem uma mãe, uma tia, um avô com Alzheimer, geralmente está ligado apenas à longevidade. E esses membros da família que você fala são membros próximos? São parentes diretos? No Alzheimer familiar, sim. Entre irmãos, a tendência é que pelo menos 50%
desenvolva, quando há a doença de Alzheimer geneticamente determinado familiar, como herança autossômica dominante na biologia, essa probabilidade se mantém. Eu não conheço, assim, na minha família, casos de Alzheimer. Assim, não lembro recentes, não lembro. Mas a minha mãe veio dizendo, minha filha, você está muito esquecida. Será que você não está com Alzheimer? Mãe, vou dizer para o médico, mas eu acho que não. Então, é mais difícil, né? É mais difícil. E a gente sabe que a memória, a demência do Alzheimer, ela é referente à memória recente. A memória remota, ela fica mais preservada, é isso mesmo? Fica. Em especial a memória relativa ao eu, né? Quem sou eu, qual é o meu papel no mundo, essa daí praticamente fica preservada até estágios finais. A memória que é mais fluida, que vai se perdendo com mais facilidade, é aquela corriqueira, é do dia a dia, é algo que você me falou ontem, ou um compromisso que eu estabeleci semana passada, uma data de programação de algum evento que foi estabelecido há pouco tempo, um telefonema que eu lhe fiz e às vezes até o que eu almocei ou se eu almocei. Ou Isso algo daí, que eu lhe disse há pouco tempo e eu repito em poucas horas. Exatamente. Sem saber que já tinha dito. Isso está mais caracterizado para Alzheimer. Está mais caracterizado. Mas a deficiência de memória isoladamente, ela não caracteriza Alzheimer. Isso é importante. É isso que a maior parte dos jovens, dos adultos jovens, quando tem dificuldade de memória, se preocupa. Será que eu estou com Alzheimer? O Alzheimer, caracteristicamente, ele tem que ter. Primeiro, tem que haver um declínio. Ou seja, você tem que partir de um estado de funcionamento superior prévio. Para a diferença, inclusive, do retardo mental, do TDAH, que é um estado já desde a infância. Então, o paciente tinha um determinado desempenho e esse desempenho começou a sofrer um declínio, é o primeiro fator. O segundo é que esse declínio obrigatoriamente tem que passar pela memória. O terceiro é que não pode ser só memória, tem que ter algum outro aspecto da cognição envolvido, que pode ser cálculo, orientação no tempo e no espaço, percepção, julgamento, as funções executivas, a capacidade operacional, a habilidade construtiva. E o último item é que isso tem que promover repercussão funcional, ou seja, isso tem que estar atrapalhando algo que você fazia antes com maestria ou que conseguia fazer e hoje não consegue mais fazer com maestria ou até não consegue fazer. É isso que caracteriza o Alzheimer. Então, 90% de quem te atende e é jovem com queixa de memória, 90 não, muito mais de 90, não tem Alzheimer, na verdade. Tem outras situações que podem ser ansiedade, depressão, insônia, apneia do sono muito prevalente, então o cérebro desses indivíduos que tem apneia, ele não descansa à noite. Fibromialgia, então são uma série de fatores que é deficiências vitamínicas, hipotireoidismo, uma série de situações que uma boa avaliação clínica vai ser capaz de afastar ou diagnosticar. E hoje já existem bons tratamentos para se conviver com a doença, desde que o diagnóstico também seja feito num tempo razoável. Já existem tanto métodos diagnósticos mais avançados, né, baseados na detecção por imagem dessas substâncias que eu te falei, que são os beta-amiloides, né? Então, o PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, com um determinado radiotraçador, você consegue mapear, digamos assim, esse acúmulo dessas substâncias. E existem hoje também biomarcadores, que são substâncias que você dosa ou no sangue ou no líquido colhido da espinha, através daquele procedimento de punção lombar, que podem predizer razoavelmente a chance de se tratar de doença de Alzheimer. Vamos falar de outras demências, então? Quais são as mais comuns? A segunda importância de prevalência é a demência vascular. E essa está muito ligada aos hábitos de vida do indivíduo. Se a gente falar assim, em prevenção para a doença de Alzheimer, não é nem que você vá prevenir a própria doença, mas você previne a incapacidade advinda da doença com atividade intelectual contínua, produtiva e inovativa. É isso que você faz. Mas existe um outro tipo de demência, que é a demência vascular, que ocorre por conta de obstrução de pequenos, na maior parte das vezes, de pequenos vasos sanguíneos cerebrais, e essas obstruções vão provocando pequenas áreas de isquemia que vão se avolumando e chega um momento que faz falta. E essa demência está ligada aos hábitos de vida. Então, os fatores de risco são aqueles clássicos, né, de pressão alta, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, excesso de peso, tabagismo e uso exagerado de álcool. Então, essa é um tipo de demência mais prevenível, digamos assim, a demência vascular, do que a demência de Alzheimer. E existem outras demências mais raras.
que o contexto, digamos assim, clínico é que vai diferenciar bastante. Existe uma demência que incapacita muito a pessoa e a família, chamada demência frontotemporal, em que as alterações são muito mais de comportamento do que de memória. O paciente passa a apresentar um comportamento muito estranho, às vezes com desinibição, com a libido extremamente exacerbada, ou avareza, ou ideação excessiva de ciúme em relação ao cônjuge, a ponto de ter até ideias delirantes em relação ao papel do cônjuge, e a memória é relativamente preservada até estágios mais avançados. Então esse é um tipo de demência que às vezes não é reconhecido adequadamente, justamente porque a memória não é um fator muito importante. Existe também a demência da hidrocefalia de pressão normal, que ocorre por um acúmulo de líquido no interior dos ventrículos, né, que são as cavidades naturais que contêm líquido no crânio da gente, e esse acúmulo de líquido promove, digamos assim, um estiramento. Vamos pensar com os neurônios, eles têm um centro, corpo celular, e o axônio, que é a fibra. Vamos pensar que essa fibra é um elástico. Então, se o líquido aqui fica acumulando, essas fibras que passam em volta dos ventrículos vão ficar um pouquinho estiradas, digamos assim. E essas fibras podem ter papel, que a gente chama papel associativo, ou seja, de fazer as memórias ou de utilizar as memórias. Tem um papel também de governar os movimentos das pernas, então o paciente passa a ter um caminhado muito estranho, com passos curtos, sem conseguir tirar o pé do chão direito. E essas fibras também são as fibras que inibem o reflexo da micção, da gente fazer xixi. Então os pacientes fazem xixi sem querer. Essa tríade é que caracteriza a hidrocefalia de pressão normal e que é reversível. Completamente reversível, esse é o mais importante. Essa é uma boa notícia. Eu ia falar só que é a síndrome que recentemente acometeu o cantor Chico Buarque. Exato, Não é? a qual ele submeteu até um procedimento para drenar esse líquido continuamente para que haja reversão dos sintomas. Esse é o procedimento, digamos assim, curativo. No caso dele, tem mais de 80 anos, mesmo sendo uma idade avançada, é algo seguro de se fazer. A cirurgia de derivação ventrículo-peritoneal é a neurocirurgia mais simples que existe dentro da neurocirurgia. É claro que sempre que a gente fala de cirurgia de cabeça, a gente não vai dizer que é algo trivial, mas dentre todas as cirurgias de cabeça, é a mais simples, é aquela que o residente no primeiro ano começa fazendo no seu aprendizado. Viramos aqui a página da demência para falar de uma outra doença neurológica que assusta muito todo mundo, que é o Parkinson. Sim. Né? Parkinson, ele é uma doença que ele meio que aprisiona a pessoa, né? Porque ele vai gerando toda aquela rigidez muscular, além dos tremores, naturalmente, mas a mente da pessoa continua Exatamente, a mente continua bem. É uma doença primordialmente que a gente chama do sistema motor, né, de movimento, que é governado pela dopamina, numa área cerebral que a gente chama de substância negra, cujos neurônios entram em degeneração precocemente e começa a faltar a dopamina. E aí vão surgindo todas as manifestações. Embora o Parkinson também possa ter manifestações não motoras, que a gente chama de autonômicas, que é oscilações de pressão arterial, às vezes até constipação intestinal, alterações outras que parece que nem fazem parte, como, por exemplo, a redução da olfação, às vezes precede 5, 10 anos a doença de Parkinson, e o transtorno comportamental do sono REM, que é o sono agitado, que é o sono, os pacientes passam a representar fisicamente os seus sonhos, coisa que não acontece normalmente. A gente está sonhando, pode estar sonhando correndo uma maratona, mas você fica paradinho. Já o paciente com Parkinson, que tem o transtorno comportamental do sono, às vezes dá chute no cônjuge, cotovelada, cai da cama, se levanta e tal. Então isso pode ser um prenúncio da doença de Parkinson. Nossa, é uma doença que tem evoluído também nos seus tratamentos, doutor Marcelo? Tem, largamente. Tanto na parte farmacológica, né, de tratamento medicamentoso, temos um arsenal terapêutico hoje fabuloso, digamos assim, para controlar os sintomas da doença de Parkinson. Infelizmente, temos pouquíssimas estratégias ainda de, digamos assim, de neuroproteção. O que quer dizer de neuroproteção? De abortar a evolução da doença. O foco é o tratamento dos sintomas, o manejo dos sintomas. E existem também procedimentos, vamos dizer assim, cirúrgicos, né, que antigamente tinha que abrir o crânio,
destruir, queimar algumas áreas do cérebro. Hoje em dia não se faz isso. Hoje você implanta microeletrodos, como se fossem pequenos chips, digamos assim. Aquela cirurgia que faz com o paciente acordado Acordado, para de tremer. regulando inclusive a intensidade da estimulação e com um pequeno marca-passozinho aqui, como se fosse um marca-passo regulável, que com isso geralmente se consegue reduzir muito a necessidade de medicação e todas as outras complicações. Uma das características e sintomas do Parkinson é o tremor, né? Uhum. E existe um outro tremor, que é o tremor essencial, e outros tremores eu acredito que existam também. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre qual a diferença entre eles. É interessante, Nádia, que o tremor da doença de Parkinson, por incrível que pareça, é o de menos para o paciente. É o de mais para a família. A família vê, se sente embaraçada, se sente preocupada com o tremor. Mas o tremor para o paciente é o que tem de menos importante diante de todas as outras manifestações. O primeiro fator para isso é que o tremor da doença de Parkinson é um tremor de repouso, ou seja, o membro treme muito mais quando você não está usando o membro do que quando você vai utilizá-lo para segurar um objeto, levar uma xícara à boca. Então, o tremor parkinsoniano, ele atenua, ele diminui com a movimentação e aumenta com o membro Repouso. parado, digamos assim. Então, termina que o tremor é pouco incapacitante até fases avançadas da doença. O que mais incomoda, na verdade, o paciente, Nádia, é que ele fica preso dentro de si. Há uma pobreza e uma lentidão geral de toda a movimentação, até a movimentação dos olhos. Até a mímica facial, que a gente fala de face em máscara ou em estátua. O paciente fica meio que inexpressivo, não tem esse vigor da nossa expressividade, né? Parece que tem uma máscara de fato no paciente. Sim. A voz vai ficando monótona, baixinha, soprosa. E, além dessa pobreza geral de movimentos, há uma rigidez muscular muito importante. Nós temos um tônus muscular, que é o estado aqui de contração dos músculos, em que eu consigo movimentar direitinho. O paciente com Parkinson, ele fica como um boneco de cera, que a gente chama de flexibilidade séria. Você vai movimentando e às vezes tende até a manter posturas. Às vezes a filha se preocupa, meu Deus, o papai fica a tarde todinha na mesma posição. Ou então ele dorme e acorda na mesma posição, que não é comum para nós, né? E o quarto elemento é a instabilidade postural. Ele sente muita oscilação quando vai andar, tendência de quedas, às vezes acelerações involuntárias nos passos, tontura e desequilíbrio. E assim como o Alzheimer, ele é uma doença da idade ou ele pode acontecer mais cedo na vida? Existem formas também, parece com o comparativo que a gente fez com o Alzheimer, existem formas geneticamente determinadas. Existem formas, inclusive, de parkinsonismo metabólico por deficiência enzimática. Por exemplo, existe uma doença chamada doença de Wilson, em que o paciente não consegue eliminar o cobre do organismo. E a nossa alimentação normal, ela tem traços de cobre. Só que a gente tem as enzimas, a gente elimina. O paciente que tem a doença de Wilson, ele não tem essa enzima, ele passa a se acumular. Onde? No cérebro, na córnea e no fígado. Então ele manifesta um parkinsonismo, mas na verdade ele não tem doença de Parkinson. E ele também é tratável, é curável com agentes quelantes, que a gente chama, são substâncias que ele toma e que vão, digamos assim, lavar, chupar, absorver o cobre e eliminar nas fezes, digamos A gente assim. falou do tremor essencial, ou do tremor essencial e outros tremores. Qual a diferença? Eles são muito mais frequentes na prática clínica do que o tremor da doença de Parkinson. E aí já vai, o tremor mais frequente, na verdade, ele é o tremor fisiológico exacerbado. Todos nós temos tremor. A gente não vê que a nossa capacidade de resolução da nossa lente, que são nossos olhos, ela vai até, digamos assim, X quadros por minuto. E o tremor fisiológico que nós temos, ele tem uma frequência de batimentos acima dessa capacidade e uma amplitude de movimento muito baixa, imperceptível ao olho nu. Mas existem equipamentos, inclusive câmeras altamente sofisticadas, que você consegue detectar o tremor fisiológico. E quando é que ele se torna perceptível? Quando eu tenho descarga adrenérgica, ansiedade, insônia, situações como hipertiroidismo, excesso de consumo de café, uso de anfetamínicos, né? Aí, nesse caso, depende da idade. Pode Aí acontecer depende mais da idade, cedo. exatamente. Até pacientes bem jovens, às vezes até criança, tem tremor fisiológico exacerbado. E a outra situação, que aí não é fisiológica, é doença mesmo, é o tremor essencial. Mas aí por que ele é dito essencial? Porque o sintoma é essencialmente
unicamente o tremor. Lembra que eu falei que na doença de Sim. Parkinson o tremor é o de menos? Sim. Frente a tudo isso que eu te falei, o paciente nem dá bola pro tremor, na verdade. Sim. Às vezes ele dá bola só pelo embaraço social, ou Sim. seja, pela vergonha das pessoas de se expor. Mas não é o que incapacita ele. Mas no tremor essencial, Já o tremor só essencial ele é está só ele, presente. mas ele pode provocar algum grau de repercussão funcional. Por quê? Porque ele tem um comportamento oposto ao do tremor da doença de Parkinson. Ele se exacerba quando eu mais preciso da estabilidade do membro da Ele mão. já é o tremor do movimento. É o tremor do movimento. Em repouso, praticamente não treme, mas quando vai segurar um objeto, aí treme feito vara verde, digamos assim, né? Pode acometer pacientes mais jovens, né, do que... Tem uma relação familiar muito importante, assim, mais de 50% das pessoas que têm tremor essencial Não me diga. tem um antecedente que também tem, mas também é tratável, inicialmente com medicações, existe também um arsenal terapêutico grande, e até mesmo com também procedimentos de neuroestimulação, a semelhança da doença de Parkinson, mas isso só em situações realmente bem incapacitantes, em que o paciente não consegue mais usar a mão para nada, digamos assim. Aí está indicado. Vou colocar o óculos novamente aqui, doutor Marcelo Adriano, porque eu quero entrar agora nesses casos aqui dos seus estudos mais recentes relacionados às arboviroses. Né? O senhor é doutor em virologia e fez parte dessa detecção do primeiro caso de encefalite pelo vírus do Nilo Ocidental no Brasil. Na verdade, esse caso foi o primeiro da América Latina, aconteceu aqui no Piauí em 2014, no município de Aroeiras do Itaim. Que incrível. Exatamente. Isso, né? É verdade. E parabéns por fazer parte dessa equipe. Obrigado. Então, isso foi fruto, digamos assim, de um programa que, felizmente, nós tivemos apoio de várias instituições, né? Ele foi implantado em 2013, na verdade, e surgiu de uma inquietação, porque assim, o meu primeiro emprego, praticamente, como neurologista, foi no antigo HDIC, Instituto de Doenças Tropicais Adão Portela, que tem um perfil, digamos assim, mais voltado para as doenças infecciosas, inclusive do sistema nervoso, né? E aí a gente tinha situações que todo mundo se preocupava com meningite. Meningite, meningocócica e tal. Não, tudo bem, eu concordo. Só que quando tinha os casos de encefalite, o que é encefalite? Em vez de inflamar a meninge, o vírus, ele inflama o próprio cérebro. Os casos de encefalite são muito mais graves do que meningite, porque a meninge é só a membrana que recobre o cérebro. Não atrapalha a função do cérebro. Se tratado a tempo, vai ter uma evolução boa. Já quando há uma inflamação do próprio cérebro, dependendo da área, o paciente fica amnésico, fica como se tivesse demência, tivesse Alzheimer, ele pode ficar com um comportamento agressivo a vida inteira depois, pode se tornar epiléptico, pode ter paralisias, né, de um lado, do outro, perda do equilíbrio definitivo, de andar cambaleando, então pode perder qualquer das funções cerebrais. E aí, no caso das encefalites, elas não tinham a mesma atenção que as meningites tinham. Então, a gente costurou junto com a doutora Marilis Borba, que você bem conhece, que era diretora de Vigilância em Saúde, à época, com o Laboratório Central do Estado do Piauí, o LACEN, e com o próprio Ministério da Saúde, por meio do Instituto Evandro Chagas, a gente viabilizou que testássemos qual o vírus responsável por causar essas encefalites, partindo do pressuposto de que vários vírus podem levar a isso, como os vírus herpes, que é aquele vírus bobinho do herpes labial ou do herpes genital, aquele vírus citomegalovírus, que é a doença da micarina do beijo, toda jovem sai da micarina com a garganta inflamada, com mononucleose infecciosa, os enterovírus, que são vírus transmitidos por falta de saneamento básico, né, por restos fecais em alimentos ou água que é ingerida, vírus respiratórios, como o da gripe, o próprio SARS-CoV-2 agora, e os arbovírus, que são os vírus transmitidos através da picada de mosquitos. E até 2013, praticamente só se falava de dengue, né, dentre os arbovírus, e febre amarela em algumas regiões do país. Bom, e a gente implantou esse programa com apoio massivo dessas instituições, de toda a rede hospitalar pública e privada de Teresina, e com menos de um ano, foi incrível, a gente chegou a essa detecção do caso de febre do Nilo Ocidental no Brasil, que na realidade era esperada nos estados do sul, porque teve uma detecção anterior em cavalo na Argentina, então a atenção era voltada para o sudeste, ou no litoral, porque o vírus ele é espalhado de um continente para outro por meio de aves migratórias. E aí esse caso foi de um paciente de Aroeiras do Itaim, o que levanta duas questões. Uma,
que na verdade provavelmente a doença já estava por aqui, só que não era pesquisada, e provavelmente tanto no litoral quanto no interior, tanto no sudeste quanto no nordeste, e que o programa foi exitoso, digamos assim, em detectar o caso, mesmo sem que tivesse havido a suspeita clínica específica de febre do Nilo para aquele paciente. Sim. Então esse programa depois foi ampliado, foi estudado pelo Ministério da Saúde, inclusive, e ampliado para vários hospitais dos estados brasileiros através do que a gente chama de unidade sentinela para esse tipo de investigação. E desde então vários outros casos foram confirmados, tanto no Piauí quanto em outros estados também. E outras arboviroses que, imagino que estudos como esse tenham contribuído para que outras arboviroses fossem pesquisadas mais a fundo. Exatamente. Esse estudo praticamente está reescrevendo o capítulo de doenças infecciosas do sistema nervoso central, que até então tinha-se que 90% das encefalites eram causadas pelos vírus do grupo herpes, a ponto de você usar a medicação empiricamente, que a gente chama mesmo sem ter certeza que em todo caso de encefalite. Tinha-se que 90% dos casos de meningites por vírus eram por enterovírus, que são decorrentes da falta de saneamento básico. E que os casos de síndrome de Guillain-Barré estavam mais associados a uma enterobactéria chamada Campylobacter jejuni. E aí, o que esse estudo mostrou? Que, na verdade, o campeão de causar aqui no Piauí encefalite, meningite, Guillain-Barré e mielite também, que é a inflamação da medula espinhal, são os arbovírus, dengue, zika, chikungunya, e em menor escala o da febre do Nilo, e agora também esse novo, que é o Oropost, que entrou na jogada. E o Oropost, ele acabou, estudos recentes mostraram uma certa relação dele com os casos de Guillain-Barré, que eu até queria que você explicasse um pouco o que é a síndrome de Guillain-Barré. Tá, na síndrome de Guillain-Barré ocorre um comprometimento dos nervos periféricos, os nervos dos braços, das pernas, os nervos que vão para os músculos do pescoço ou até mesmo para os músculos da respiração. E por que acontece isso? O indivíduo sofre que a gente chama de um estímulo antigênico, que pode ser uma infecção, um trauma, às vezes até gravidez, não deixa de ser um estímulo de um certo corpo estranho que está ali, e às vezes até vacinas imunobiológicos, em bem menor escala, promove um desafio ao sistema imunológico. E aí, quando o sistema imunológico da gente é exposto a algum desses agentes, ele desenvolve substâncias de defesa, que é o objetivo, inclusive, da vacina. Por que você toma uma vacina? Para desenvolver os anticorpos. Uhum. Só que, às vezes, o organismo erra. Ele erra o alvo. Em vez dele se direcionar contra o vírus ou a bactéria que lhe infectou, ele ou ataca que o seu corpo. Ele ataca a capa dos nervos. Os nossos nervos são como fios elétricos. Eles têm uma capinha e uma parte central. Essa capinha se chama mielina. Então, esses anticorpos descascam os nervos, desmielinizam, e o paciente passa a ter fraqueza e paralisia muscular, perda de sensibilidade e, às vezes, perde até a força para respirar, precisando ir para UTI e tudo. Eu conheço pelo menos 2 pessoas que tiveram Guillain-Barré e que ficaram realmente em situações muito graves, né? Em UTI, realmente tendo a vida sob risco, e depois demorando muito tempo em processos de fisioterapia para recuperar, né? Sim, e isso mudou um pouco os nossos paradigmas anteriores, que toda vez que se falava em dengue, por exemplo, a maior preocupação, e não está errado que assim seja, é a preocupação com hemorragias. As piores delas, inclusive internas, sem nem serem percebidas externamente pelo paciente, que antigamente chamara dengue hemorrágica, mas que hoje a recomendação é chamar de dengue grave. Até porque a hemorragia pode não ser visível e o quadro ser gravíssimo e levar à morte, inclusive. Mas hoje não. Já se acrescenta à dengue a preocupação com a possibilidade de Guillain-Barré, de encefalite e de mielite. Quando se falava em chikungunya, até bem pouco tempo atrás, a nossa preocupação era as articulações. Eu vou ficar com as juntas inflamadas um bom tempo. Hoje já se acrescenta, por conta desses estudos, essa nova preocupação, que é das síndromes neurológicas. E no caso da Zika, a preocupação maior inicial era a microcefalia, né, da gestante, quando tinha a infecção, e hoje também já se sabe que o Zika tem papel importante na gênese dessas doenças neurológicas. Sobre o Zika vírus e a microcefalia, eu sempre tive assim, uma curiosidade de ir mais a fundo nesse tema, e aproveito agora o nosso podcast para conversar com especialistas sobre esse assunto. Por que a gente teve aquele pico da microcefalia relacionado ao Zika vírus no Brasil?
Quando o vírus foi introduzido, existem várias teorias, se foi num campeonato de canoagem, no Rio de Janeiro de 2013, ou se teve relação, se não me engano, com a Copa das Confederações, enfim. O fato é que pouco tempo antes, em algumas ilhas ali perto da Austrália, teve uma epidemia de Zika em que quase a população inteira teve a infecção, né? E aqui ela foi introduzida e começou a causar digamos assim, uma massiva infecção de indivíduos, a ponto de todo mundo na casa, praticamente, às vezes, começar a aparecer as manchinhas e as urgências abarrotadas, e às vezes entrava logo 2, 3 irmãozinhos no consultório, porque os sintomas eram os mesmos. Inicialmente interpretada como uma alergia, porque eram manchinhas que coçavam e davam pouca ou nenhuma febre, né? Mas que posteriormente foi detectado esse vírus, e inicialmente até o Ministério comeu bola um pouquinho. Ele declarou que tratava-se de uma infecção benigna, que não traria maiores preocupações, que o nosso foco de preocupação deveria ser a dengue ainda. E aí, pouco tempo depois, apareceram as mães que foram infectadas nessa época, apareceram com os bebês com microcefalia e outras malformações, né? Mas essa preocupação persiste hoje? Essa De que preocupação a mulher grávida que seja contaminada pelo persiste Zika vírus? ainda, Persiste. até porque as epidemias, elas podem seguir ciclos, digamos assim, periódicos. Como a infecção pelo Zika pegou grande parte da população, especialmente do Nordeste, até quem não teve sintomas, porque apenas 2 em cada 10 pacientes que são infectados têm sintomas. Os outros 8 são infectados, não têm sintoma nenhum, mas se tiver gestante pode vir a ter a microcefalia. Então, assim, como o Zika infectou de criança a idoso, quase todo mundo, a gente criou um bolsão de protegidos, de imunizados, mas a população se renova. Entendi. E a imunidade pode cair. A famosa imunização de rebanho, né? Exatamente. Então a gente tem que ficar atento à reintrodução. Ele está bem adormecido no Brasil nos últimos anos. Tá? Mas não baixemos as nossas armas, nem a nossa guarda. Exatamente. Falar em pandemia, epidemia, a gente viveu, né? Não sei quando se viverá novamente, tomara que nunca mais, mas eu acho que nunca ninguém imaginou viver uma pandemia, né? Como a da Covid-19. E o mundo parou, e todo mundo parou, e de repente estava-se diante de uma situação, meu Deus, que vírus é esse? Que infecção é essa, sistêmica? Como combater, né? Como salvar vidas? E foi tudo aquilo que quem viveu jamais esquecerá. E você faz, eu acho que ainda, né, do Comitê de Operações Epidemiológicas. Ele foi extinto, foi transformado num comitê permanente, que é o CIEBS, mas enfim, da permanência. Enfim, mas que reunia dados que eram cruzados, né, do Estado com dados municipais e eram alimentados um painel epidemiológico da Covid-19. Existem sequelas neurológicas estudadas, ligadas à Covid-19? Muitas, né? Então, hoje, inclusive, eu estava no Congresso Paulista de Neurologia há 2 semanas, em Santos, e teve uma mesa, uma tarde inteira só sobre Covid e neurologia, né? Então você tem hoje a Covid longa, em que os pacientes manifestam sintomas prolongados no espectro, inclusive às vezes da fibromialgia, no espectro às vezes do FOG, que são brancos, lapsos, né? Pequenos esquecimentos, digamos assim, pontuais, mas que são repetidos e terminam trazendo uma certa repercussão à funcionalidade do indivíduo. Isso a gente pensando nas formas crônicas, né? Mas agudamente o SARS-CoV-2 é um vírus muito neurotrópico. Ele pode provocar trombose venosa cerebral, hemorragias, encefalites e também postumamente trazer casos de síndrome de Guillain-Barré. Então, inclusive aqui, quando começou a pandemia, a gente incluiu naquele painel que eu te falei que investigava vários vírus do SARS-CoV-2 e tivemos, do ponto de vista científico, né, a grata surpresa de detectar o vírus no líquido cefalorraquidiano de alguns pacientes que tiveram encefalite ou síndrome de Guillain-Barré. Aí você confirma a suspeita. Aí você confirma que o vírus chegou lá, que ele não é só de nariz, garganta e pulmão. Ele pode invadir órgãos à distância, inclusive o cérebro. E aí, quando você fala de inúmeras sequelas, a gente citou aqui só algumas sequelas neurológicas, mas aí... Ainda tem as sequelas da hospitalização prolongada, né? Que pacientes que ficam, às vezes, em ventilação mecânica há muito tempo, eles fazem o que a gente chama de neuropatia do doente crítico, eles
faz como se fosse um Guillain-Barré, digamos assim. Os nervos se desgastam, leva tempos para recuperar a força e o bojo muscular perde muita massa muscular por conta dessa hospitalização prolongada. E às vezes hipóxia também, porque como o SARS-CoV-2 ataca muito os pulmões, alguns pacientes ficam com a baixa oxigenação do sangue por muito tempo. E isso leva a uma perda neuronal, digamos assim. E eu lembro que algumas pessoas, inclusive pessoas conhecidas, que ficavam, tinham os quadros mais graves, né, da Covid, sofriam, por exemplo, AVCs. Sim. Por causa da elevada pressão Aumenta arterial. muito o risco de AVC a Covid-19. Inclusive, o pessoal que é chateado com vacina e tal, vários estudos já foram feitos comparando a chance de ter AVC pós-Covid com a chance de ter AVC após a vacina contra a Covid. E a diferença é abismal em relação ao efeito protetor indireto da vacina. Se a vacina me protege contra a Covid, indiretamente vai me proteger contra o AVC pós-Covid também. Né? Então isso já está bem demonstrado. E aí é bom entrar nesse assunto, porque a gente vive em campanhas recorrentes, né, de vacinação contra a gripe, e aí as outras vacinas do calendário vacinal do Brasil são oferecidas, que é um calendário, aliás, fantástico de vacinação, cerca de 20 vacinas gratuitas, e a gente cresceu e viveu e aprendeu que vacina fazia super bem, protegia sobre muitas doenças, responsável pela erradicação de algumas dessas doenças, da maioria delas, inclusive. E aí, muita gente, eu escuto hoje as pessoas dizendo, não vou mais vacinar da Covid, não. A vacina foi provocar isso. Conheço uma pessoa que teve um ataque cardíaco porque tomou a vacina. E essa mentalidade ainda prevalece. É verdade. Inclusive, eu tive muito contato com essa situação, porque por um bom tempo eu fiz parte do Comitê de Avaliação de Eventos Adversos Pós-Vacinais do Ministério da Saúde na parte de eventos adversos neurológicos, né? Avaliando várias situações que eram inicialmente atribuídas à questão vacinal. Nesse quesito, eu sou favorável a uma comunicação o mais franca, sincera e ponderada possível em relação às vacinas. As vacinas são como medicamentos, é uma relação risco-benefício. Eu não posso dizer que as vacinas são completamente inócuas, não posso, porque uma pessoa ou outra vai ter uma reação, seja uma reação local, boba, seja uma reação sistêmica desagradável, com febre, seja uma reação grave, muitas vezes com comprometimento neurológico cardíaco. Só que a gente tem que colocar numa balança. Quantas pessoas se protegem contra a doença, contra a morte, contra diversas complicações, versus quantas pessoas sofrem algum evento adverso. É claro que essa pessoa, para ela, é 100%, ela tem toda a razão de se chatear, Sim, tá? Se isso claro. tiver, de fato, sido decorrente da vacina. Mas a saúde pública toma decisões em relação a populações, né? Então, é muito mais, há uma chance muito maior de você proteger a população contra morte e adoecimento com as vacinas que hoje fazem parte do calendário, do que a possível eventualidade de um caso ou outro, de um paciente ou outro sofrer algum malefício. Aí eu estou falando aqui com um doutor em virologia, então quando as vacinas chegam no mercado, a gente teve muita pressa, né, da vacina contra a Covid, talvez em virtude da pressa da produção de vacinas, alguns imunizantes levam anos para serem produzidos, as pessoas tenham colocado isso em xeque, em questionamento. Mas a ciência, ela por si só fala, estudos técnicos, o que eu quero dizer é, um médico, um doutor em virologia ou um Instituto Butantan da vida para colocar um imunizante à disposição da população, o Ministério da Saúde para fazer uma campanha de incentivo à imunização, ele tem muito mais, tem uma visão completamente técnica sobre a relevância positiva daquilo. Exatamente. E o que é mais importante, em termos estatísticos e proporcionais. O Brasil tem um dos melhores sistemas de monitoramento de eventos adversos pós-vacinais. Então, praticamente todos os casos são estudados, monitorados e classificados. E são comparados com a população não vacinada. Então, você vê que a incidência de complicações pela doença a ser evitada na população não vacinada é sempre muito maior do que a incidência na população vacinada. A gente falava do AVC, né, agora há pouco, justamente como essa possibilidade de ter essa relação com a Covid, o agravamento, né, através da Covid. O AVC, ele tem alguma novidade importante que a gente possa dizer para as pessoas
que estão sob algum tipo de risco ou que Tem. possam sofrer um AVC? E aqui no Piauí é importantíssimo a gente falar isso, porque aqui no Piauí a gente tem a cultura da aguardente alemã, que é terrível de tirar. O que acontece? O paciente desenvolve uma perda visual súbita, uma perda de sensibilidade de instalação rápida, ou perde a força de um lado. Eu vou tomar ali um aguardente alemã e vou esperar passar. Isso não pode mais acontecer. Então, qualquer manifestação de déficit neurológico de instalação súbita, ou seja, que alcança o seu máximo dentro de 1 minuto, esse é o conceito, pode ser um AVC. Seja dor de cabeça, desequilíbrio, tontura, perda de sensibilidade, perda de força. Nessas situações, desmaio, o paciente tem que ser levado imediatamente ao hospital, porque até pouco tempo atrás, o tratamento do AVC era o que a gente chamava de suporte, era manter o paciente vivo e encaminhar para reabilitação, para fisioterapia, com o déficit instalado, e dar medicações para prevenir a recorrência, para prevenir que ele tenha de novo. Observe que a gente não tratava a doença em si, não tinha. Mas há alguns anos já foi desenvolvido, estudado e implantado o tratamento que a gente chama de trombolítico. Como o AVC isquêmico é causado por obstrução de uma artéria, na maior parte das vezes uma artéria cerebral, uma parte do cérebro começa a entrar em sofrimento, ela trava o metabolismo, ela trava. Então, se eu não receber energia, eu procuro não gastar, não é isso? Então, ela trava, aí já surge a paralisia, a fraqueza. Mas aquela parte do cérebro ainda não morreu. Agora, se ela ficar mais do que 6, 8, 12 horas sem sangue, ela vai morrer e não tem mais jeito para aquilo ali recuperar. Vai ter que ter outras áreas que vão ter que ser estimuladas para assumir a função daquela. Por isso essa janela de até 6 horas para chegar no É uma janela. socorro. Às vezes ela pode ser estendida um pouquinho. Essa é a trombólise que chama intravenosa, que é dada na veia. Mas a intraarterial, que é feita por uma espécie de cateterismo, você tem até uma janela um pouco maior. Mas o que é mais importante é que o AVC é uma emergência médica. Cada minuto a gente chama que tempo é cérebro. Cada minuto perdido são neurônios perdidos para que você faça o medicamento que dissolva o coágulo e salve aquela área que por enquanto só fez travar o metabolismo, mas ainda não morreu, não entrou em necrose. Gente, é isso. Não falei que era um cientista? Que excelente conversa com o Dr. Marcelo Adriano, médico neurologista, conversando aqui no nosso Pod Saúde Pi. Muito obrigada, doutor. Foi excelente o nosso bate-papo. E fico sempre à disposição. E que bom, né? Que foi um excelente bate-papo, porque você pode, claro, deve compartilhar esse conteúdo, curtir, convidar amigos para se inscrever aqui no nosso canal. A gente está de braços abertos para receber os novos amigos aqui do Pod Saúde Pi. Agradecer aos nossos parceiros, que é o Vilar Hospital de Olhos e o Centro Médico Unitá. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, tchau!